Hello, one more time. A gente tá junto aqui de novo e vamos estudar o immediate future. Let's go! Bom, primeiro o uso. Para que serve o immediate future? A gente já tem um vídeo sobre o simple future. Agora a gente vai estudar o immediate future e mais pra frente a gente vai ver a comparação dos dois, Aplicando contextos para que vocês possam, nessa situação, não só a estrutura, mas a situação. Então, vamos conhecer hoje os usos, estrutura e tudo mais. Bom, usado para quê? Para ações que são planejadas. Aquilo que eu já me programei para fazer. Então, eu tenho aqui, Michael is going to travel next week. Então, Michael está indo viajar a próxima semana. Ao pé da letra, eu digo está indo viajar. Mas, como eu posso fazer uma tradução contextualizada, eu posso dizer, Michael vai viajar próxima semana, Michael viajará próxima semana, no problem, certo? Continuando. Previsões baseadas em evidência. Não é um achismo, não é uma coisa que eu acho que é isso. Não, você tem que ter uma evidência. Então, quando você diz assim, it's going to rain, the sky is cloudy. Por isso que é tão importante você entender o que está escrito, trabalhar em cima de vocabulário, porque o contexto vai dizer para você qual é a sua opção. Então, quando eu tenho o céu está nublado, está nublado, é uma evidência forte, de que vai chover. Então, vai chover, o céu está nublado. A gente tem o futuro simples que a gente utiliza para uma previsão assim, um achismo. Mas aqui não. Aqui eu preciso de uma evidência. Então, o contexto vai diferenciar para vocês. Quando houver uma evidência, significa que eu vou usar o immediate future. Caso contrário, simple future, ok? Intenções. Coisas que você está pretendendo fazer. Você tem a intenção de realizar aquela ação. Are you going to get married? Então, quando eu digo, are you going to get married? Eu estou perguntando, você vai se casar? Você planeja, tem essa intenção de se casar, certo? Bom, a estrutura, primeiro da affirmative form, tá? Olha aí, verbo to be de novo. Ai, meu Deus, eu não vou me livrar desse verbo to be nunca, não. I'm so sorry. Olha, vocês precisam fazer as pazes com o verbo to be. Porque o verbo to be, ele é nosso amigo. A gente aprende ele lá atrás. Aí tem gente que diz assim, eu vou estudar o verbo to be a vida todinha. De certa forma, sim. Porque o verbo to be, ele não é só um verbo que tem um significado. Um verbo, como dizem, principal da frase. Ele é muito verbo auxiliar. Ele ajuda na estrutura de outros verbos. Olha ele aqui novamente. Então, o verbo ser, estar. Tá? Para a primeira pessoa, I am. Eu sou, estou. Essa forma am é só para a primeira pessoa. A forma is é utilizada para aquelas 3 pessoas especiais do presente, aquelas que ganham uma marquinha diferenciada. Tá? Então, aquelas 3 pessoas, ele ou ela, a terceira pessoa do singular, vai ser sempre is. E are para os demais, ok? Vocês precisam entender isso de uma vez por todas, porque vocês vão estar estudando outras coisas que vai envolver. Então, se você não souber, fica difícil, tá? Então, eu vou usar o verbo to be como auxiliar, tá? A estrutura fixa, going to. Going to. Eu estou indo, e esse to aqui não vai significar para, não. Ele vai indicar que o verbo principal que vem adiante, ele está no infinitivo, você vai dizer o nome desse verbo. Trabalhar, cantar, escrever, estudar. Então, é isso que está indicando. Então, a estrutura na afirmativa é essa, o verbo to be. E a forma do immediate future, que é going to. Para depois você colocar o verbo principal e o complemento. Gibson is going to ask Anne out on Friday. Quer dizer, Gibson, ele está indo convidar, chamar Anne para sair na sexta-feira. Quer dizer, você pode dizer assim, Gibson vai chamar Anne para sair próxima sexta-feira. No problem. Então, essa frase ela está sendo utilizada no immediate future porque ela indica uma intenção que Gibson tem para fazer num tempo mais para frente, ok? Então, essa é a forma afirmativa.
o verbo to be, por que eu usei o is? Porque Gibson é terceira pessoa do singular, he. Então, he, she, it, no verbo to be eu uso is, ok? Aí a estrutura fixa, going to, e o verbo principal, ask, que é pedir, perguntar. Como é ask out, é convidar, que é um verbo frasal, é convidar, certo? Então, próxima tela é o negative form. O negative form é tranquilo, por quê? Porque você vai negar do jeito que você aprendeu a negar o verbo to be. Você vai negar após o verbo to be, ok? Você vai usar o sujeito, vai usar o verbo to be, mais o not, certo? E o verbo going to, você também tem a opção de usar gonna ao invés de going to, mas é mais informal, ok? E o verbo principal, por exemplo, aqui, travel. Então, quando eu digo I'm not going to travel, eu não vou viajar. Eu não estou indo viajar, certo? Duas opções você tem ao negar frases com verbo to be. Primeira pessoa, você não tem essa opção não, porque eu não tenho forma contraída. Mas, nas demais pessoas, ó, are not, você pode utilizar aren't. Is not, você pode utilizar isn't, ok? No problem. Vamos ver um exemplo. Jane is not going to work tomorrow. Jane não tá indo trabalhar amanhã, não vai trabalhar amanhã. Tá? Ela tá planejando algo para o dia seguinte. Não é uma coisa que ela acordou e de repente, não vou hoje não. Não, ela já premeditou isso daí. Por isso é que está sendo usada essa estrutura do immediate future, ok? Então, depois do verbo to be eu uso not. Depois a forma fixa going to. E aí sim eu vou usar o verbo principal, que é o work. Vamos conhecer agora a estrutura da forma interrogativa. Muito fácil. Na forma interrogativa, você vai colocar o verbo to be na frente, certo? Repetir o sujeito, usar o going to e o verbo principal. Quando eu digo, is she going to work? Ela está indo trabalhar, ela vai trabalhar. Então, quando você for usar a forma interrogativa, o verbo to be, você recorta ele da posição original, coloca ele na frente de tudo. E nunca esqueça da question mark, porque não existe pergunta sem question mark, sem a interrogação. Olha aí um exemplo. Are you going to call me in the morning? Quer dizer, você está indo me ligar, ou nesse caso, você vai me ligar pela manhã, você vai me ligar de manhã, certo? Então veja que o verbo to be, ele veio para frente. Eu repeti, coloquei quem estava sobrando, né? O sujeito, going to, principal e o complemento da frase. E não esqueci da minha interrogação. Let's practice. Vamos lá, vamos praticar. Então, na forma afirmativa, coloquei uma frase aqui para vocês. Lisa is going to marry Tom. Lisa vai casar com Tom. Então, como é que eu faço para negar essa frase aí? O que foi que a gente aprendeu? Para negar, a gente usa o not, certo? Mas não é só saber isso, o not. Tem que saber a posição certa. Tem gente que usa o not antes do to be, tem gente que usa o not lá pela metade da frase. Então, tem que acompanhar a estrutura da língua. Então, o not, ele vem após o verbo to be, ok? Lisa is not going to marry Tom. Lisa não vai casar com Tom. Eu poderia, em vez de colocar is not, colocar isn't na forma contraída. Zero problema. Agora, a mesma frase, eu quero que vocês raciocinem aí. Como é que eu passo para interrogative form? Very, very, very easy, tá? Bem, bem fácil. Você vai pegar essa mesma frase. To be tá onde? Olha ele aqui. Você vai recortar ele daqui, coloca ele lá na frente. Repete as pessoas que sobraram e não esquece da interrogação, ok? Olha aí, cortei, colei, porque tem gente também que coloca de novo. Is Lisa, is... Não, é recortar. Você tira de lá e coloca lá na frente. Is Lisa going to marry Tom? Quer dizer, Lisa vai casar com Tom, certo? Então, é super tranquilo, ok? E sempre utilizado daquelas formas que a gente aprendeu. Ações planejadas, previsões baseadas em evidência, intenções para o futuro. Ok? That's it. See you next class. Bye bye.